Muito bem, uma boa noite para você. Estamos começando mais um programa Luz e Vida, programa esse que já está no ar por mais de 30 anos, que nós vemos trazendo esse programa desde lá da cidade de Belo Horizonte e trouxemos para outra emissora e já há 14 anos aqui na 103. E queremos agradecer a todos vocês que estão conectados aí pelo www.topminas103.com.br, você que está com o nosso aplicativo também, nosso muito obrigado. E se você quer ouvir todos os nossos comentários aqui, você pode entrar pelo YouTube, no nosso canal, Laurindo Goldinho, ou então você pode ir também pelo nosso Facebook, que é Top Minas. Você entra lá e acha todas as nossas publicações dos nossos estudos, nossos bate-papo e também dos nossos comentários. Então, atendendo aí a solicitação e pedido, que fizeram uma pergunta aí no nosso WhatsApp, se fazer tatuagem é pecado? Bem, nós vamos falar então sobre tatuagens. Mas a Bíblia fala sobre tatuagem? Sim, a Bíblia fala sobre tatuagem. Mas não é possível que a Bíblia fale sobre tatuagem. É possível sim. É possível, o que a Bíblia, sempre eu digo aqui e torno a repetir, a Bíblia é um dicionário onde você encontra de tudo na Bíblia. Se você é estudante da Bíblia, você sabe que na Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta até mesmo de avião caindo, se você não sabe disso. Tem, está lá em Daniel. Lá em Daniel fala do avião caindo. Então tem resposta para tudo. Tudo que você perguntar na Bíblia tem resposta. E também tem resposta sobre a tatuagem. E nós vamos falar sobre a tatuagem. Que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Levítico, no capítulo 19 e no versículo 28. Eu estou abrindo aqui também. Levítico, capítulo 19 e o versículo 28. Vamos lá. Olha, diz assim, se você não encontrou, anote aí. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marcas algumas sobre vós. Eu sou o Senhor, diz aí a palavra de Deus. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marcas algumas sobre vós. Eu sou o Senhor. Algumas traduções da Bíblia diz assim: não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagem vocês mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a tradução nos dias de hoje, a Bíblia nos dias de hoje, né? Com essa mesma palavra. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Muito bem, tatuagem. Só há este versículo na Bíblia que fala diretamente sobre tatuagem. Esse versículo explica que é pecado se tatuar como parte de um ritual de outra religião. Como parte de ritual de religião. A Bíblia não fala mais sobre tatuagem em lugar nenhum nela. Em livros nenhum fala, somente neste versículo. Mas tem alguns princípios gerais que ajudam o cristão a decidir se é certo ou errado para ele. Tatuagem não é brincadeira. Você vai ter que conviver com ela pelo resto da sua vida. Por isso, antes de você fazer uma tatuagem, você pergunte a si mesmo: isso vai dar glória a Deus? Vai dar um bom ou um mau testemunho se eu fizer? A sua consciência te cobra? Te permite? Se você faz uma tatuagem, mas sentiu que foi errado e se arrependeu, Deus pode perdoar. A tatuagem não vai desaparecer de você não, mas você não está mais debaixo da condenação, porque Deus sempre perdoa aquele que arrepende. Então, para dizer que é um arrependimento, eu quero dizer para você o seguinte: quando o jovem é muito novo, é quase adolescente, né? Ele acha tudo bonito, acha tudo que deve copiar de todas as pessoas, de tudo. Então se o jovem ele cisma o que acha bonito, ele vai lá e coloca uma tatuagem. Existem tatuagens que condenam a pessoa pelo resto da vida. Por exemplo, o camarada faz uma tatuagem na perna ou no braço, nas costas, no peito, de uma folha de maconha.
Aí ele fez aquela folha de maconha ali, porque achou bonito, porque os outros colegas têm, achou bonito e fez aqui a tatuagem. Aí ele se arrepende de ter feito aqui e fala, e agora? Não tem como tirar. Para tirar tem que fazer uma plástica e fica muito caro. Aí, mas ele arrependeu de ter feito. Outras pessoas que tem uma tatuagem que é feito, que os jovens aí, os baderneiros fazem, que eles fazem uma tatuagem de um palhaço na panturrilha ou nas costas. Para tudo tem um significado. Se o camarada tiver uma tatuagem de palhaço, seja nas costas ou na panturrilha, ele pode ficar esperto. Se a polícia pegar ele, vai dar um couro nele, vai fazer ele raspar aquela tatuagem até sair sangue. Você sabe por quê? Porque aquela tatuagem significa que é matador de polícia. Olha para você ver que situação complicada. Outras pessoas fazem tatuagem de uma imagem de um santo e depois ele vai para a igreja evangélica e se arrepende de ter feito aquela tatuagem. Então isso quer dizer. Outra coisa também, o camarada ou a mulher está namorando, está casado, aí faz a tatuagem do namorado, do esposo, faz a tatuagem da esposa, aí vai que eles não ficam juntos mais, se separam, se divorciam, e aí vai carregar aquela marca pelo resto da vida, o nome da mulher, o nome do homem, o resto da vida tatuado ali, marcado no seu corpo. Então antes de fazer uma tatuagem tem que ser pensado, para não cair em condenação por causa dessa tatuagem. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensinou que acaso não sabe que o corpo de vocês, eu estou lendo aqui na Bíblia da atualização dos últimos dias, que diz assim bem claramente, no português bem claramente, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20. Então, ele diz, por acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, sabendo que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, como que eu vou marcar o meu corpo com uma coisa que vai me trazer uma condenação? Faz uma caveira no corpo, faz uma espada no corpo, faz uma arma no corpo, faz uma folha de maconha no corpo, para depois ficar condenado pelo resto da vida. Então, quando diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que guardar esse corpo como templo do Espírito Santo. A nossa pele não é papel para você escrever nela o que quer. Em 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, versículo 31, você sabe que Levítico e Coríntios são os dois livros da lei, doutrinário, chamado livros doutrinários. Levítico lá no Antigo Testamento e Coríntios no Novo Testamento. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se você vai fazer uma tatuagem, que você depois vai arrepender dela, então você não fez nada para a glória de Deus. Como que você vai sujar o templo do Espírito Santo? Você vai marcar o templo do Espírito Santo, colocar uma tinta sobre o templo do Espírito Santo? O seu corpo não é seu. O corpo que nós temos não é nosso. Deus nos deu para ser o templo do Espírito Santo. Tudo que em nós glorifica a Deus. Tudo que há em nós glorificam a Deus. Quer comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas também lá em Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, 23, diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Na tradução de hoje diz, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nada nos edifica, pois nem tudo pode edificar. Todas as coisas eu posso fazer, mas não convém fazer. Estou respondendo à pergunta que me fez se tatuar é pecado. Pecado não. É permitido, mas não convém. Porque tudo é permitido, mas nem todas as coisas edificam. Se é uma coisa que vai me edificar, então eu posso fazer. Mas se não vai me edificar, para que eu vou fazer? Para que eu vou colocar uma figura nas minhas costas, no meu peito, na minha perna, no meu braço? Sendo que aquilo não vai me edificar, não vai me ajudar em nada na vida espiritual. Porque o nosso corpo é templo do Espírito, eu repito novamente. Então, se é templo do Espírito Santo, eu não tenho que ficar sujando o meu corpo. Ainda, somente falando sobre marcas. Romanos capítulo 14, versículo 12 e 13. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso,
façamos o próprio de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Se você faz uma figura indesejável em você, você está colocando pedra de tropeço para aquele irmão, aquela pessoa que olhar para você, pecar. Eu vou contar para vocês aqui rapidinho, em 1 minuto, que um conhecido meu, amigo, ele viveu muitos anos na prostituição. Ele era travesti. E ele cismou de colocar silicone no peito, fazer uma transformação. Colocou silicone, virou mulher, tomou hormônio para que os peitos permanecessem como de mulher, cresceu o cabelo, usou o produto para não nascer mais barba, colocou silicone nos lábios, os lábios ficaram grossos, usou produtos também nas nádegas para que ficasse com o bumbum grande, e ficou todo na formação de uma mulher, um homem transformado o seu corpo em uma mulher. Mas um dia ele aceitou Jesus como Salvador, e ele arrependeu de tudo aquilo que ele fez. Aí começou o retrocesso para mudar aquilo tudo. Nascer barba não nascer mais, porque ele teria que tomar muito hormônio masculino para nascer barba de novo. Mas a barba é de menos, Mas aí, ir para reduzir os seios, e para tirar o peito, teve que gastar um dinheiro para fazer uma cirurgia, esse meu ficou com uma cicatriz, e não saiu todo, porque por causa do hormônio, tanto hormônio que ele tomou, e não saiu todo. Tirou, mas ainda ficou saliente. E outras partes do corpo que ele teve que modificar, ele teve que tentar voltar pelo menos 50% ao normal. Ele arrependeu. Para Deus ele foi perdoado, mas e para a sociedade que estava olhando para ele e vendo ele com vestido de paletó, mas com os seios grandes, vestido um terno, com o corpo todo modelado, corpo de mulher? Para a sociedade que foi difícil. Até a última vez que eu encontrei com ele em Belo Horizonte, ele ainda estava com o corpo em transformação, ainda de voltar para homem outra vez. Difícil? Então, você não pode servir de tropeço, de pedra de tropeço, para que o irmão venha pecar. Então, talvez se a pessoa vai olhar para ele, ele vai falar: aquele ali é o que transformou a vida, transformou o seu corpo numa mulher, agora tem que voltar de novo para ser homem. E aí, como é que fica essa situação? E tem muitos que fazem ainda mutilação. Para se parecer com uma mulher de verdade. Aí arrepende, porque o Espírito Santo um dia vai cobrar isso. Porque aqui, como eu disse aqui, que Deus um dia vai cobrar tudo isso. Deus vai cobrar tudo isso. Porque você não pode mutilar o seu corpo, você não pode tirar aquilo que Deus te deu para você. Se Deus te deu que você não vai nascer barba nunca, aí você não vai nascer barba nunca. Se Deus te deu que você vai ser careca pelo resto da vida, você vai ser careca, mas Deus te deu. Mas você não pode modificar aquilo que Deus te deu, né? Deus te deu um corpo perfeito, uma saúde perfeita. Para que você vai tomar remédio para ter o corpo de mulher? Romanos capítulo 14, versículo 16 diz: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom não se torna maledicência. Quer dizer, que se a pessoa não olha para você e te condene ou se condene por causa daquilo. É bom para você, mas você não pode que as pessoas se diz pecar por causa daquilo que está olhando para você. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz: e se confessarem os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você arrependeu, peça perdão a Deus, que Deus tem poder para perdoar. Como eu disse, a Bíblia toda só tem esse versículo que fala sobre tatuagem no corpo. Você pode olhar aí na sua Bíblia, que você vai achar isso aí só. Mas o resto todos são versículos que justificam a não fazer a tatuagem, não marcar o seu corpo, não fazer cortes no seu corpo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A pessoa pode morrer espiritual e depois morrer até fisicamente. Tem pessoa que, quando descobre que ele fez uma coisa errada, que não vai ter conserto, não vai ter mais retrocesso, não vai ter como voltar ao início, ele fica tão louco que ele pula de cima de um prédio, ele pula de cima de um viaduto, ele faz qualquer coisa, ele toma veneno, ele atira no cabeça, no ouvido, mas ele quer resolver o problema. Então,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado e da morte. Então não pense nisso. Se você já fez a tatuagem, se você já fez alguma mutilação, mas você quer estar próximo de Jesus, você pode ficar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, você não vai ser condenado à morte por causa disso. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você aceitou Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Ah, mas eu tenho o corpo deformado, porque eu deformei ele para ficar no jeito de mulher, eu fiz uma tatuagem e tal, não tem problema. Mas você está em Cristo Jesus, então você é nova criatura. Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você não é mais aquela pessoa, você agora é uma nova criatura. Surgiu uma nova vida, surgiu uma nova criatura, e você é uma nova criatura para a salvação. Então, tudo que você precisar, tudo que você quiser, peça a Deus orientação. Não vai mutilando, não vai fazendo tatuagem, não vai fazendo isso nem aquilo no seu corpo, porque a Bíblia, ela explica neste versículo que as pessoas que fazem isso, fazem e depois se arrependem e não tem como retirar. Tem pessoa que tem dinheiro para fazer plástico para retirar, mas tem pessoa que não tem. Então você vai ficar com essa marca pelo resto da sua vida. Então pense nisso antes de você fazer qualquer tatuagem, pense nisso antes de fazer qualquer mutilação, de qualquer risco, corte ou infiltração que você fizer no seu corpo para transformar o seu corpo. Eu acho que você não deve fazer, eu aconselho a você a não fazer. Mas Godinho, é pecado? A Bíblia não diz que é pecado, mas não deve. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas não é pecado, não é crime, mas não convém fazer porque não te edifica, não te leva a nada. Então, para que você vai se mutilar? Para que você vai cortar no seu corpo, furar no seu corpo, colocar piercing por todo lado, fazer tatuagem? Isso não vai edificar. Então, você, para não ser condenado, não condenado por Deus, porque se você pedir perdão a Deus, Deus tem poder para perdoar e livrar você do pecado e da morte, mas você vai ser condenado pela sociedade, até mesmo pessoas cristãs, pessoas evangélicas que fazem tatuagem, hoje ficam tentando esconder tatuagem de todas as formas. Por quê? Porque aquela tatuagem, para ele, é a marca do pecado, viu? É a marca do pecado, que ele fez no período que ele não era conhecedor da verdade, mas ele conheceu a verdade. Mas se você deixou a velha vida, tudo se fez novo, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, agora você é nova criatura. Então, se você é nova criatura, pode acreditar que Deus, se você arrependeu, Deus te perdoou dos seus pecados e da morte. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso. A tatuagem, ela te marca pelo resto da sua vida, mas você continua firme com o seu espírito e na verdade, porque só assim você pode libertar, porque a sua cabeça está ligada naquilo. Você está, olha, eu tenho essa tatuagem. Muitas vezes a pessoa perde até mesmo emprego por causa de tatuagem, tá? Perde emprego por causa de tatuagem, porque tem empresa que não gosta, que não pega a pessoa que tem tatuagem, um certo tipo de tatuagem. Então, isso vai marcar você pelo resto da vida. Então, não faça. Pecado? Não. Crime? Não. Mas é coisa que vai marcar você pelo resto da sua vida. Então, você tem que prestar essa atenção para não fazer isso na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e até amanhã, neste mesmo horário, aqui pela 103,3 Rádio Top Minas FM e também pelo www.topminas103.com.br.